olho, viu? A gente gosta muito de conversar, né? A gente muito conversar. Mas aí, assim que acabar a reunião, peraí, minha irmã, eu vou ali buscar meu filho e volto. Tá bom? Obrigada, espero que vocês gostem. As coisas na escola, fora da escola também, e te amo muito. Beijo, feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães, te amo, mãe. Feliz Dia das Mães! Mãe, você merece, como eu te amo. Mãe, você é a única. Mãe, você é minha inspiração. Feliz Dia das Mães. Te amo. Oi, mãe, queria agradecer por tudo que você fez por nós. Te amo. Feliz Dia das Mães. Mãe, queremos agradecer por sua vida. Desejar um feliz Dia das Mães. Agradecer por todos os conselhos, todas as ordenações, todas as correções. Falar que a senhora tem sido um testemunho vivo para nós. E agradecer porque a senhora tem nos ensinado o caminho no qual nós devemos seguir. Muito obrigada. Vamos você. Mãe, eu queria te agradecer por tudo que a senhora faz por mim e pela nossa família. Você é uma pessoa muito cuidadora, atenciosa, amorosa, uma pessoa que busca acolher os outros. E uma característica sua que me chama muita atenção é o jeito como a senhora está sempre disposta a servir os outros e a servir a igreja, o jeito que a senhora sempre busca acolher o próximo e fazer com que ele se sinta bem em nosso meio. E eu acho que isso é uma característica sua que espelha perfeitamente a Cristo. Eu sou muito orgulhoso de ser seu filho e eu te amo. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães, te amo. Mãe, eu queria te desejar um feliz Dia das Mães. Sei que eu te amo demais. E que a senhora é minha inspiração de mãe, de amiga, irmã, discípula e muita outra. A senhora me inspira demais. Mãe, nesse dia eu quero falar que eu gosto muito de você, que você é muito legal e que eu sempre leio você mesmo estando gritando com você. Eu te amo muito. Te amo. Parabéns. Mãe, você é uma obsessão. Você é a melhor mãe do mundo. Te amo. Mãe, eu amo muito. Você é a melhor mãe do mundo pode ser. Beijo. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Te amo. Passando para desejar uma feliz Dia das Mães, amamos muito você e o seu sacrifício pela gente todos os dias, viu? Feliz Dia das Mães, feliz Dia das Mães. Oi, Maria. Maria. Bote mais pra cá, ó.
Vem para cá mais um pouquinho. Vem dentro, vem. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, porque desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, porque desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Seu coração é assim, fogo desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim. O seu coração é assim. Que o seu coração é assim, minha mãe. Te amo, mãe.
Tá ligado? Onde baixo? Nossa, pode guardar. Irmãos, alô, irmãos, vamos aos avisos agora. E eu queria falar para vocês, como sempre, a respeito da questão dos nossos dízimos e ofertas. Como vocês já sabem, a gente continua entregando os valores na tesouraria lá em Brotas e através daquele CNPJ que está lá no Pix. Você consegue projetar lá, Davi? E a gente lembra mais uma vez que todo mundo que fizer ali uma transferência para aquela chave Pix deve informar se trata de dízimo, oferta ou um valor destinado a outra finalidade para que a tesouraria possa fazer o registro devido lá da destinação do valor. Nossa próxima reunião é no próximo domingo, dia 17/5. Obrigado, filho. Será aqui mesmo no Hotel Quality e a gente tem lembrado disso porque teve algumas mudanças na programação aí nas últimas semanas e a gente está com a previsão de reunir aqui regularmente durante algum tempo. Por isso eu estou lembrando, mas daqui uns dias a gente não vai mais ficar lembrando disso sempre, porque já é parte da programação normal. Mas mesmo assim eu quero reforçar, domingo que vem a programação de estar aqui está mantida. Normalmente a gente espera estar aqui da mesma forma domingo de manhã a partir das 9h30. Quero lembrar de um outro aviso, que aqueles que quiserem adquirir o livro O Conselho de Deus, que é uma espécie ali de roteiro de estudo para o discipulado, que a gente tem alguns exemplares e que cada um pode ser adquirido pelo valor de R$30, e aqueles que, alguns já pegaram comigo, talvez já tenham feito o pagamento, se não fizeram, podem fazer o pagamento ali naquela chave Pix e mandar o comprovante para a Soraya, que é quem está reunindo esses valores para passar lá para os irmãos do Doron, que estão controlando a distribuição desse material entre as congregações. Aqui na tela seguinte eu quero lembrar do encontro de homens do SCHEP, que vai acontecer na próxima quinta-feira, às 19h30, e eu queria até enfatizar essa questão do horário. Não vai ser às 20 horas, porque a gente já vai fazer a refeição lá no nosso encontro, que vai acontecer no salão de festas lá do prédio onde eu moro. Acredito aqui que todo mundo já saiba onde é, e eu quero só reforçar que a inscrição pode ser feita através de um link que está lá no grupo de oração dos homens, onde a gente tem todos os homens aqui do SCHEP e alguns irmãos também de outras congregações que a gente está chamando para estar com a gente. E o objetivo é a gente dar início a um trabalho regular a ser feito com os homens, que vai envolver encontros, mas também vai envolver proclamação, vai envolver algumas atividades aí relacionadas àquilo que é a atribuição nossa enquanto homens que têm a sua responsabilidade diante de Deus de cumprir com aquilo que Ele conta que nós façamos. E esse, eu espero, seja o primeiro de muitos encontros. Alguns irmãos estavam até na dúvida se deveriam trazer visitantes. E a gente está orientando não nesse primeiro, mas a ideia é a gente trazer sim visitantes a partir dos próximos. A ideia é nesse primeiro, nós que já nos conhecemos aqui, caminhamos juntos, outros irmãos, mas que a gente também conhece, que caminham em outras congregações próximas a nós. Esses irmãos estarão lá e a gente vai compartilhar dos objetivos de dar início a esse trabalho. E aqui, na tela seguinte, tem mais 2 avisos. No próximo sábado, às 16 horas, vai ter um encontro Kids Juniores lá no Doron, às 16 horas. E é um encontro que vai envolver crianças de uma idade que eu estou na dúvida de 7 a 11? 7 a 11 anos, e que devem estar lá no Doron
porque é um encontrão de todos os setores para crianças desse perfil. E o último aviso, voltado apenas para os músicos ou os pretendentes a servir na música, que na próxima semana também, no sábado, às 16 horas também, vai haver um encontro... às 18 horas vai haver um encontro virtual através do Google Meet para tratar desse assunto, e aqueles que não tiverem mais informações, quiserem inclusive o link da reunião, acredito que Eduardo está se programando para participar e pode obter as informações ali com o Eduardo, ou então no próprio grupo de aviso a gente pode colocar lá para aqueles que têm servido nessa área, tá bom? Em relação aos avisos, era só isso que eu tinha para compartilhar hoje. E hoje, por ser Dia das Mães e ser um dia que muita gente tem programações especiais com a família, é natural que nem todos possam estar. Vários irmãos estão ausentes por conta dessas demandas. Às vezes tem que viajar para o interior para estar com a mãe, às vezes por conta de um almoço em família ou coisa do tipo. E é por isso também que eu não quero me estender hoje muito na palavra, porque a gente tem programações diversas aí que precisam também ser atendidas. É até uma maneira também de incentivar os irmãos a, no ano que vem, no Dia das Mães, virem para a reunião. Por quê? Porque a gente vai cuidar de não liberar vocês muito tarde para não prejudicar essas programações. Mas eu queria dar sequência aqui numa palavra que tem a ver com aquilo que nós aqui no ICHEP, em concordância ali, eu, Eduardo, Alex, Moacir, Ricardo, a gente conversou e entendeu ser conveniente, que é tratar de algumas bases do Evangelho que fazem parte da nossa caminhada com Deus e que, por mais que para alguns seja a repetição de coisas muito antigas, são verdades que a gente sempre tem que estar lembrando, e a gente precisa compreender que há a graça de Deus, inclusive quando a gente fala das mesmas coisas. Eu até usei o exemplo aqui há alguns meses atrás, não lembro exatamente quando, a respeito do Salmo 23, que talvez seja o salmo mais conhecido de cor pelas pessoas mundo afora. E como Deus tinha falado comigo nesses dias a respeito do Salmo 23, tinha trazido tanta coisa nova em cima daquilo que parecia ser mais um texto que eu sabia de cor. E assim eu quero falar hoje a respeito de arrependimento. E arrependimento é um tema muito básico, e é um tema que muita gente pode dizer, olha, não tem nada novo para aprender sobre isso. Mas eu quero compartilhar de algumas coisas que, inclusive, Deus colocou no meu coração há algumas semanas e que está relacionado a esse tema, e que às vezes é a mesma coisa, mas sob um olhar diferente. E é interessante isso, né? Quando a gente olha para um assunto, mas com um olhar diferente, às vezes a gente enxerga o óbvio que a gente não enxergou antes. E isso é uma prova da riqueza que existe no Evangelho. Quando a gente se debruça para estudar a palavra, a gente consegue, a cada visita, a cada olhada que a gente dá ali naquele texto, às vezes até decorado, a gente consegue ver coisas maravilhosas que enchem o nosso coração. E eu quero começar chamando vocês para ler um texto comigo. Esse texto está lá em Mateus 4. Se você puder abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, eu vou dar ênfase em apenas um versículo, mas eu vou primeiro contextualizar o que estava acontecendo, para que esse versículo fique bem compreendido e todos saibam do que ele está tratando. Então veja, o livro de Mateus, ali no capítulo 4, ele vai contar da experiência de Jesus sendo tentado ali no deserto, logo depois de ele ter sido batizado nas águas. E ele foi batizado ali por João Batista, e ali o batismo ele marca o início do ministério de Jesus, ele que viveu muitos anos ali sem se dedicar a fazer aquilo que era a principal etapa da sua missão.
mas que não deixava de ser parte da missão dele. E a Bíblia fala que ele cresceu em obediência, dando bom testemunho ali diante dos seus pais, das pessoas, de sorte que o ministério de Jesus, ele se intensifica ali nos 3 últimos anos de vida dele sobre a terra, mas não dá para dizer que antes Jesus já não estava cumprindo aquilo para o que ele tinha vindo. O fato é que ali no versículo 17, depois que Jesus ele é batizado, vai ao deserto, volta, ele começa a missão dele de proclamar as boas novas do Evangelho. E o texto aqui do versículo 17 fala assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aí eu queria destacar isso. Quando Jesus começou o ministério dele, a primeira palavra que fazia parte da pregação dele era arrependei-vos. Essa era a primeira palavra. E eu pergunto, será que isso é importante? Se era a primeira palavra de Jesus, isso era mais do que importante, isso era fundamental. O que quer dizer? Quer dizer que não existe evangelho verdadeiro se não houver arrependimento. Há uns meses atrás, não acho que já tem mais de meses, talvez mais de ano, eu tive num encontro que o pastor ele estava falando sobre o evangelho da supergraça e como ele tinha ficado impactado, chocado com o que ele ouviu de vários pastores. Inclusive esse pastor que estava falando para a gente é o Mike Davis, que é lá da África do Sul. Então ele, rodando o mundo aí, estando em vários encontros, ele conheceu alguns pastores que estavam pregando o evangelho da supergraça, que era mais ou menos o seguinte: você pode chegar do jeito que você está e você pode ficar do jeito que você está, porque a graça de Deus é tão grande que ela vai superabundar sobre o seu pecado. E assim, o evangelho da supergraça afirma que você não precisa consertar nada na sua vida, porque a graça de Deus é mais abundante. E aí vem o perigo de se interpretar o texto fora de contexto, né? Como eu aprendi há muitos anos, vira pretexto para fazer coisa errada. E o texto fora de contexto, lá que Paulo fala em uma de suas cartas, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. É utilizado por essa linha doutrinária para dizer assim, não importa qual é o pecado da pessoa, a graça ela é superabundante. E aquilo que está dito lá por Paulo nas suas cartas, aquilo não é uma mentira, aquilo é uma verdade. E é uma verdade plenamente compatível com essa daqui. O detalhe é que para a graça de Deus superabundar sobre o pecado, existe algo na mensagem do Evangelho que precisa ser feito. E foi isso que Jesus começou a pregar. A primeira palavra dele foi essa: arrependei-vos. Quer experimentar da supergraça de Deus que abunda sobre o pecado? Primeiro, se arrependa. E essa é a mensagem que Jesus deixa muito claro aqui. Mas não foi só Jesus que deu ênfase a essa mensagem. Eu quero chamar vocês agora para ir para o livro de Atos. Vamos só contextualizar, porque lá em Atos 2, a gente tinha o quê? O capítulo 1 já mostrando a ascensão de Jesus. Jesus voltando para os céus e dizendo, olha, eu vou e fiquem aqui em Jerusalém e aguardem a vinda do Espírito Santo. E assim o Espírito Santo veio e encheu a vida daqueles discípulos que aguardavam. Aqueles discípulos foram tão cheios do Espírito e de poder que eles foram pregar ali na cidade de Jerusalém, onde havia religiosos de várias partes do mundo conhecido, em seus idiomas ali nativos, que estavam em Jerusalém, que ao longo dos séculos foram habitar em outras terras, aprenderam outras línguas, mas que eles tinham esse hábito de ir periodicamente a Jerusalém. E assim aqueles homens, cheios do Espírito Santo, começaram a pregar para esses que eram de Jerusalém e esses estrangeiros que estavam ali. E cheios do Espírito Santo,
eles começaram a pregar em vários idiomas. E aquele milagre ali impactou a vida de muita gente. Muita gente começou a achar como é que esses homens estão falando no meu idioma original. Porque aquilo não era natural, aquilo não era aceitável, crível, provável naquele contexto. Outros não entendiam aquilo que alguns estavam falando, porque estavam falando em outros idiomas e achavam que estavam bêbados. Mas ainda era 9 horas da manhã. E aí Pedro se levanta e, de maneira impetuosa, ele prega, falando de tudo que aconteceu naqueles dias com Jesus e de como aquele povo que estava ali impactado com o milagre da manifestação do poder do Espírito Santo, de como aquele povo ali era responsável pela morte de Jesus e que precisava fazer o quê? Aquilo que está aqui no versículo 38. Eu vou voltar, vou falar do 37 primeiro para vocês entenderem. E o 37 começa dizendo assim: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Deus e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui Pedro está mais uma vez respondendo à dúvida daqueles que foram impactados pela mensagem e dando uma direção, dizendo: olha, o caminho é esse. Arrependei-vos, seja batizado e seus pecados serão perdoados e vocês vão receber o presente que é o Espírito Santo. Não é uma mensagem diferente daquela que Jesus pregou. É exatamente a mesma mensagem que começa exatamente da mesma forma. Arrependei-vos. Eduardo até compartilhou com a gente da última vez que eu lembro, ele falou aqui, lembrou sobre o que muita gente já sabe do significado da palavra arrependimento lá no original no grego, que significa metanoia, e que é, numa tradução mais abrangente, mudança de mentalidade. Eu gosto da figura de linguagem que diz que arrependimento equivale a você estar num trem cuja linha termina ali adiante. Um trem que está caminhando para cair no precipício. E arrependimento é, sabe o quê? É pisar o freio. Pisar no freio do trem. É pisar no freio para o trem parar. É dizer assim: eu estou caminhando para o precipício e eu tenho que parar esse trem. Arrependimento é isso. Inclusive, eu penso que conversão é o segundo passo, é a consequência. Quem se arrepende para de caminhar na direção errada, mas precisa fazer o quê? Se converter. Inclusive, quem recentemente aí andou estudando sinais de trânsito para fazer a prova do Detran, aprendeu que aquela setinha que faz um U de cabeça para baixo significa o quê? Conversão em U. É o que o Evangelho propõe a gente. Primeiro, a gente pisa no freio, está caminhando para o precipício. Segundo, a gente faz o quê? Conversão, muda de direção. E aí, quando a gente muda de direção, a gente acelera de novo, mas já na direção de Jesus. Então, arrepender é mudar a nossa mentalidade para entender o seguinte: eu estou caminhando para o precipício, para onde eu estou indo, eu vou morrer. E aí eu piso no freio, por quê? Porque eu passo a entender diferente daquilo que o mundo entende. Vamos pensar, o mundo acha que a vida do jeito que está sendo vivida é anormal. Tem muita gente, inclusive, muita gente boa, com bons valores e padrões morais, muita gente boa, que acha o quê? Que ela precisa ser uma pessoa trabalhadora, honesta, ter os seus filhos, criar os seus filhos para serem cidadãos de bem, formar os seus filhos e terminar a sua vida deixando ali aquilo que conseguir juntar como herança para os seus descendentes. Muita gente de bem que pensa isso. Mas a vida é muito mais do que isso. A vida, ela não termina aqui. Aqui a gente tem a oportunidade
de provar para Deus que a gente quer viver a eternidade com Ele. E assim a gente pode dizer, o arrependimento é a constatação, a confirmação de que naturalmente eu estou caminhando para o abismo. Essa é a trilha natural da vida de qualquer homem. Porque como todos nasceram numa raiz de pecado, já contaminados pelo pecado, que desde Adão foi se estendendo ali de geração em geração, todos precisam entender. Eu nasci e eu estou caminhando para o abismo. E eu preciso pisar no freio. Mas antes de pisar no freio, antes de me converter, de fazer a volta e tomar outro rumo, eu preciso pisar no freio. Arrependimento é isso, é pisar no freio. É constatar que eu estou caminhando para o abismo, estou indo para o caminho errado. E aí tem algo muito especial que Deus falou comigo a respeito de arrependimento e que eu queria compartilhar com vocês no contexto de uma história das mais intrigantes que a gente tem registradas no Evangelho. Se puder abrir aí o livro de Lucas, no capítulo 23, eu quero ler com vocês um trecho de uma história que certamente todos conhecem, mas talvez nem todos tenham atentado para esse detalhe da história. E essa história é a história de um malfeitor. Diz o texto ali em Lucas 23, a partir do versículo 39, já no contexto ali da crucificação, que Jesus foi crucificado ao lado de quantos malfeitores? 2. Um à sua direita, outro à sua esquerda. E olha o que o versículo 39 fala. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, esse trecho aqui fala de uma história extremamente intrigante. Porque quando Jesus termina ali aquele diálogo prometendo salvação a esse homem, a gente vê que Jesus está dando, pela sua graça, o direito daquele homem desfrutar de uma eternidade com ele, com o Senhor, tendo feito o que ao longo da sua vida? Tendo aprontado a vida toda a ponto de ser crucificado. Vamos dizer que transgressão pouca aqui é bobagem, né? Para o homem transgredir a lei a ponto de ele receber a pena de morte, morte de cruz, a pena de morte mais violenta que existia naquela época, esse homem não aprontou pouco. Certamente era daqueles que, dentre os marginais, era tido como um dos piores. E esse homem está ali na cruz, pendurado, e de repente ouve a blasfêmia do colega de condenação dele que está lá do outro lado. E ele sai em defesa de Jesus. E ele sai em defesa de Jesus com os braços presos à cruz. Ele não sai em defesa descendo da cruz, se colocando na frente, nem empurrando o outro, porque ele estava preso. E ele sai em defesa falando para aquele homem que blasfemava que ele deveria ter temor de Deus. E ele começa a repreender e pregar para o outro homem, dizendo em outras palavras: se arrependa, tenha temor de Deus, olha a situação que você está. Agora, esse que está sendo crucificado com a gente, ele não merecia, ele não fez mal algum. E até aí a gente pode dizer, esse homem já tinha
a clareza e a compreensão de que Jesus era um inocente que estava sendo morto ali na cruz. Mas o mais impressionante é como esse homem, no versículo 42, se refere ao próprio Jesus. Porque quando ele fala assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ele está verbalizando uma crença que foi imprescindível e necessária para ele alcançar a salvação. A primeira coisa que ele faz, ele se refere a Jesus como Senhor. E aqui na língua portuguesa a gente tem um problema que a gente usa a palavra Senhor para expressar respeito a uma pessoa. Então, quando a gente fala assim, o Senhor deseja isso, o Senhor deseja aquilo, eu, quando era mais novo, eu ficava chateado, porque eu chegava às vezes na companhia aérea, às vezes para fazer o check-in, despachar a mala. O senhor quer poltrona na janela ou no corredor? E eu ficava chateado porque me chamava de senhor, porque ficava parecendo que eu era velho. Aí o tempo vai passando, a gente vai ficando velho, vai cansando de repreender as pessoas. Mas o fato é que a gente é muito comumente chamado de senhor por uma questão de respeito, educação. Mas esse homem não estava falando de Jesus ou para Jesus nesse sentido. A palavra no grego que ele usa aqui, lá no original, é a palavra que é utilizada para se referir à autoridade máxima de um reino, que naquele contexto do Império Romano era o imperador. O imperador era chamado de Kyrios, e quando ele fala para Jesus, Senhor, ele fala em grego Kyrios, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí eu pergunto, se ele estava chamando Jesus de rei e estava falando de Jesus como aquele que tinha um reino, ele estava reconhecendo Jesus como o rei daquele reino. Ele estava dizendo no coração dele e verbalizando com a palavra, Jesus, eu creio que o Senhor é um rei e eu creio que o Senhor é a autoridade máxima no teu reino e eu creio que o Senhor vai para esse reino. E eu creio que o Senhor, lá do teu reino, pode se lembrar de mim. Eu não sei nem se aquele homem, quando verbalizava aquilo, ele pedia no fundo do coração dele para Jesus lembrar dele, para aliviar o sofrimento. Talvez ele nem tivesse a esperança de ser perdoado a ponto de ser levado com Jesus para o paraíso. Talvez ele tivesse no fundo do coração dele dizendo assim, lembra-te de mim para diminuir o meu sofrimento aonde eu estiver. E Jesus, com a superabundante graça dele, fala assim, olha, não importa o que você está crendo, se você está crendo que você vai ter um alívio no sofrimento, não importa se você está acreditando que vai ter salvação, eu te dou o que você só pode ter pela minha graça, que é o direito de estar comigo no paraíso, e ainda hoje você vai estar lá. Eu vi um corte de uma pregação de um pastor americano falando sobre isso há um tempo atrás, e ele viajou na maionese, como a gente costuma dizer, e me levou a viajar junto. E ele ficou imaginando ali na pregação dele, os anjos lá na porta do céu, e a Bíblia não fala que os anjos vão ficar lá com a lista com o livro da vida para conferir o nome de ninguém, né? Mas esse pastor, ele se permitiu viajar como quem, numa viagem artística, imagina coisas que não estão escritas na Bíblia. E ele ficou imaginando o seguinte, 2 anjos lá na porta do céu, com uma bancada tipo essa daqui, com o livro da vida aberto, conferindo o nome daqueles que estavam chegando. E de repente, chega esse ladrão. E ele chega lá, ó, Jesus disse que era para eu vir, porque ele me falou que hoje mesmo era para eu estar com ele aqui no paraíso. E aquele ladrão conseguia perceber uma luz imensa brilhando atrás dos anjos. E essa luz, ele não via que era Jesus, mas ele tinha convicção que era. Inclusive tem um filme que eu assisti há um tempo atrás, com Débora, que é 90 Minutos no Paraíso, conta a história de um homem lá nos Estados Unidos que ele sofreu um acidente de carro e ele ficou 90 minutos morto. E um pastor que estava na estrada, no engarrafamento por conta do acidente,
sentiu de Deus que deveria ir orar por ele, pediu autorização aos médicos, os médicos resistiram, porque falou, olha, não adianta, ele já está morto há mais de 1 hora. E aí, com muita insistência, os médicos deixaram esse pastor ir lá orar por ele, orou por ele, e esse homem voltou à vida. E aí, quem quiser assistir o filme depois, é um testemunho muito interessante. Aí, no filme, esse homem conta que ele, desses 90 minutos que ele foi ao céu, ele via uma luz brilhando de uma maneira muito intensa. E ele não via o rosto de Jesus, mas ele tinha convicção absoluta de que aquela luz era Jesus. Então esse pastor, quando falava dessa cena dos anjos ali recebendo o ladrão da cruz, eu fiquei imaginando isso. E esse ladrão, talvez ali diante dos anjos, falando, Jesus disse que era para eu vir. Esses anjos devem ter acessado o sistema, ido lá no banco de dados, de procurar as informações daquele cidadão, e não deve ter achado compatibilidade entre aquilo que era a história daquele homem, registrada lá nos bancos de dados celestiais, e aquilo que aquele homem estava querendo. E os anjos começaram a dizer, segundo esse pastor, né? Olha, não está batendo, tem alguma coisa errada aqui. Você não era para estar aqui. E o que me chamou a atenção ali, à medida que o pastor contava essa história de maneira figurativa, era aquilo que é a base da nossa salvação. E ele falava assim, a questão não sou eu. O ladrão dizendo para os anjos, não sou eu. Eu estou aqui, não é por mim. É por ele. É por ele. E os anjos, sem entender como aquilo podia acontecer, aquele ladrão convertido, recém-convertido, só conseguia dizer isso. Foi ele. Foi ele que me mandou. Foi ele que disse para eu vir. Foi ele que me deu o direito de entrar no paraíso. Foi ele, foi ele, foi ele. Quando eu terminei de ver essa mensagem breve ali, eu fiquei meditando sobre a importância da gramática nas nossas vidas. Porque o homem que vive a sua vida conjugando o verbo na primeira pessoa está destinado à condenação. Aquele que sabe conjugar o verbo na terceira pessoa, esse tem esperança quando essa terceira pessoa é o nosso Senhor. Se aquele ladrão tivesse chegado para os anjos e tivesse dito, não, mas eu entrei em defesa de Jesus quando estava lá na cruz. O outro estava blasfemando dele e eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu repreendi o homem. E se eu não tivesse preso na cruz, eu desceria e daria um tabefe na cara daquele homem. E eu faria isso e eu faria aquilo e eu fiz aquilo outro. Aquele homem não entraria no céu. O segredo para ele entrar no paraíso foi saber conjugar o verbo na terceira pessoa. Ele mandou. Eu não mereço, mas ele disse para eu vir. Ele me deu a salvação. E quando eu ouvi essa mensagem, fiquei meditando nisso. Eu lembrei daquilo que no texto lá do livro que a gente tem no Conselho de Deus, que eu falei agora há pouco, na lição que trata de arrependimento, tem um exercício baseado em um diagrama que eu já usei há um tempo atrás, em umas palavras que eu compartilhei, e eu queria terminar falando e mostrando isso daqui, porque é de uma simplicidade extremamente poderosa, que é aquilo que está aqui demonstrado lá no livro que eu reproduzi aqui. Qual é a diferença do homem que é religioso e do homem que é discípulo? Primeiro, vamos falar do incrédulo. O incrédulo é aquele que no centro da sua vida está o eu. Como eu falei, conjuga tudo na primeira pessoa.
No dia que ele chegar na porta do céu, se tiver um anjo lá, ele vai dizer, não, porque eu fui um bom pai, eu fui um bom marido, eu fui um bom empregado, eu fui honesto, eu fui... E aí todas as coisas giram em torno do eu. Só que o incrédulo, ele olha para Jesus como alguém que talvez tenha importância na história, até porque dividiu a história. O tempo está contado em antes de Cristo e depois de Cristo. É um personagem inegavelmente importante da história, mas talvez ele coloque Jesus no mesmo patamar de Buda, no mesmo patamar de Maomé, no mesmo patamar de outros deuses que há por aí. E esse é o retrato do incrédulo. Mas o maior problema, e vamos dizer a maior ameaça, principalmente a nós aqui, vou falar da cultura brasileira, nós aqui no nosso país, que somos, de uma maneira geral, uma nação cristã, o maior perigo para a gente é a gente ser um religioso. É no centro da nossa vida, a gente ter o eu governando, conduzindo e dizendo, eu faço e eu aconteço. E aí Jesus está ali dentro da minha vida, mas sou eu que administro o que Jesus faz em mim. Então, eu decido ir a reuniões como essa, que eu chamo de cultos, ou a missas, eu canto músicas, eu oro, eu rezo, eu leio a Bíblia, e se um dia eu chegar lá na porta do céu e me questionarem sobre a salvação, eu vou dizer, eu fiz e aconteci, eu fiz isso, fiz aquilo outro. Inclusive lá no Sermão do Monte, Jesus fala de homens que vão fazer grandes feitos, vão operar milagres, vão expulsar demônios e etc e tal, e Jesus vai dizer o quê? Eu não conheço vocês. E esse é o perigo do religioso, porque Jesus, ou a sua relação com Deus, é mais um aspecto da sua vida que ele cuida, que ele governa, que ele conduz. E aqui está a grande diferença entre conjugar o verbo na primeira pessoa e na terceira pessoa. O discípulo, aquele que escolhe seguir Jesus e não viver uma vida religiosa, é aquele que sai do centro da sua vida e no centro do seu coração ele coloca o Senhor. E a partir daí, tudo passa a ser dele, por ele e para ele. E se tem uma coisa que vai ser impossível, é uma pessoa chegar no céu e lá na lista de presença ou na checagem lá do livro da vida que um anjo estiver fazendo na porta, embora aqui a gente esteja imaginando o que não está escrito, vai ser impossível a pessoa entrar se justificando com base naquilo que ela fez. Se você um dia, chegando na porta do céu, encontrar 2 anjos lá com a lista para conferir se você vai entrar ou não cometa esse erro gramatical. Não julgue ou não afirme nada na primeira pessoa, porque não é por você, é por ele. É por Jesus. E assim aconteceu com esse ladrão que tem uma história que eu costumo dizer, se não tivesse registrada na Bíblia, quase ninguém acreditaria que aquele homem teria sido salvo. Se não tivesse escrito que esse homem se salvou, todo mundo ia dizer o quê? Aqueles 2 ladrões, malfeitores, crucificados com Jesus foram para o inferno. Mas aprove a Deus deixar registrado isso aqui para dizer, olha, tem gente que vai se arrepender na última hora, no último suspiro, mas que vai ser recebido se a pessoa se arrependeu e entendeu que é por ele, que é dele, que é para ele. Porque é isso que nos dá acesso ao paraíso. É o amor, não nosso, o amor de Jesus para conosco, que foi tão superabundante que ele acabou nos fazendo, ainda em vida, graças a Deus por isso, ainda em vida, a gente perceber que estava caminhando para o precipício, a gente pisar no freio e a gente fazer meia volta. E que bom a gente viver nessa vida e nessa realidade em que a gente
entende que o trem estava caminhando para o precipício, que a gente deu meia volta e agora a gente está andando em novidade de vida. Sem lutas, sem dificuldades? Claro que não. Mas o que importa? Se um dia eu vou chegar no céu e eu vou experimentar dessa luz tão intensa que talvez me impeça de olhar para o rosto de Jesus com facilidade, de tão forte que é. Mas uma luz tão viva, cuja convicção no meu coração vai ser inabalável. A convicção de que aquela luz é o próprio Jesus. E para eu experimentar isso, eu preciso colocá-lo no centro da minha vida e assim caminhar todos os dias da minha jornada. Eu queria compartilhar isso com vocês hoje e deixá-los à vontade se vocês quiserem também falar alguma coisa. Mas se não, queria convidar vocês a ficarem de pé para a gente poder orar e encerrar o nosso encontro hoje. E se você puder, feche os seus olhos e comece a orar aí no seu íntimo e agradecer a Deus por isso, pela bênção de a gente poder ter a Ele, de Ele ter nos pregado essa mensagem do arrependimento e isso ter sido revelado ao nosso coração. E a gente poder entender, Senhor, eu estava caminhando na direção errada e que bom que o Senhor entrou na minha vida. E eu quero viver a minha vida para o Senhor, porque é para o Senhor, é pelo Senhor, é do Senhor. Tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu faço. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos porque o teu Espírito Santo é presente em nós e se manifesta aqui no nosso meio para trazer revelação de verdades simples, mas extremamente poderosas. Verdades que transformaram a nossa vida, que mudaram a nossa maneira de pensar e nos fizeram seguir em uma nova direção. E que nessa nova direção, Pai, os nossos olhos não se desviem do Senhor, mas que a cada dia a gente olhe para o Senhor e olhe de maneira cada vez mais fixa e cada vez mais intensa, a ponto, Senhor Deus, de todas as coisas pelo caminho perderem o seu valor. E a gente, Senhor, olhando para o Senhor, contemplar a Ti até o dia da sua volta, ou até o dia que o Senhor nos chamar para Ti, e a gente possa experimentar dessa vida eterna contigo, dessa vida eterna de intimidade com o Senhor, que é o bem mais precioso que a gente vai poder desfrutar na eternidade. Ter o Senhor de perto, ter acesso a Ti, viver lado a lado com o Senhor, como lá no paraíso, no início da existência da criação. E o Senhor nos chama para viver de volta assim, com intimidade diária, intensa, eterna com o Senhor. Que o Senhor nos faça valorizar e perceber o quanto isso é precioso, a ponto de todos os dias, mesmo diante de dificuldades, a gente não tirar os olhos do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos leva a ver essa verdade com a clareza que nós precisamos, para que o Teu nome seja glorificado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Romanos 11:36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. 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 Alguém mais quer compartilhar algo? Se não, vamos então encerrar nossa reunião. Que Deus abençoe a todos e inclusive as mamães, que todos possam aproveitar. As mães têm que ir lá na outra sala, viu? Não esqueçam da convocação e que Deus abençoe a semana de vocês.